O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje estamos iniciando o mês de agosto. Melhor, hoje já é 2 de agosto. E o primeiro domingo de agosto, já que agosto é o mês vocacional, que nós somos convidados a rezar pelas vocações e a pedir a graça de Deus que nos ajude a sermos fiéis ao sim que nós demos ao chamado que o Senhor nos fez. Neste domingo, de modo especial, nós somos convidados a rezar e pedir a graça de Deus pelos ordenados, ou seja, diáconos, padres e bispos. É claro que a vocação em si é um chamado de Deus. E a que o Senhor nos chama? Ora, o chamado por excelência de Deus é a santidade. Quando Deus nos criou, Ele já nos criou para estarmos com Ele, para vivermos com Ele, ou seja, para usufruirmos de tudo o que Ele fez. E Deus nos criou nos dando o seu Espírito. A vida que Ele nos deu é o Espírito Santo. Ou seja, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, Deus nos criou santos. É claro também que esta santidade ela foi corrompida. E quando nós chamamos vocação como chamado de Deus, é para dizer que se Deus nos chama, e quando nós chamamos alguém, é porque ou está um pouco distante de nós, ou simplesmente não está de frente conosco, está despercebido, não está nos dando atenção. Então, quando Deus nos chama, Ele quer a nossa atenção voltada para Ele, para que ao ouvirmos o seu chamado, ouvindo o que Ele quer de nós, possamos dizer sim. Mas este sim primário é o sim à santidade. Depois Deus vai dizer como nós devemos ser santos. E a vocação, o chamado que Deus nos faz, além de sermos santos, é também para santificar os outros. A nossa vocação não é só um chamado de Deus para nós mesmos. A nossa vocação ela sempre tem uma extensão para o nosso irmão, para o nosso próximo. E isso em todas as vocações.
E nós somos chamados, então, por Deus a ser santos através de algumas vocações específicas, de algumas, ou poderíamos dizer, de um ministério específico, ou ministério ordenado, ou ministério através do sacramento do matrimônio, ou como leigos na igreja, ou como religiosos e religiosas. E nesse sentido, o chamado de Deus abrange todos. E todos nós temos esta obrigação à santidade. Hoje celebramos o Dia do Padre, e às vezes a gente pensa que só o padre é que tem que ser santo, né? Se o padre comete um pecado, agora se a gente comete pecado, não, nós somos leigos de boa, né? Pois é, não é assim não. A mesma obrigação que eu tenho de ser santo, vocês têm, tanto quanto eu. Sabe por quê? Porque nós somos batizados. E nisso aqui nós somos iguais. E a santidade se dá justamente pelo sacramento do batismo. Então, se eu preciso ser santo como padre, vocês também precisam ser santos como leigos, como casados e casadas. E nós precisamos entender bem esta responsabilidade, este compromisso, este chamado que Deus nos faz à santidade. E claro que talvez falar de santidade para o mundo de hoje é algo talvez até incoerente, porque falar de santidade para a gente é meio dizer que nós temos que nos sacrificar, que a gente tem que deixar de fazer coisas boas, que às vezes a gente tem que pensar, ser santo é só sacrifício, a gente se tornar infeliz, porque parece que a felicidade hoje, a gente pensa em felicidade, a gente pensa em estar, terminou o mês de julho, mas não terminou ainda as férias, né? A gente está na praia, uma hora dessa, de boa, né? Praiando, balneando, tomando umas, dançando. Parece que a felicidade são essas coisas. Ser fiel no matrimônio? Ah, não. Felicidade para mim é ter uma ou duas, ou um ou dois. Fidelidade não parece sinônimo de felicidade, só é sacrifício, renúncias. Mas a santidade está justamente nisso. É quando nós renunciamos tudo por algo extremamente importante, sem o qual a nossa vida não tem sentido. Ou seja, sem o qual nós não somos verdadeiramente felizes. Ser fiel em tudo que nós fazemos é buscar uma felicidade que ninguém pode nos tirar. Porque esta fidelidade nos dá a alegria de estar com Deus, e isto é santidade. No nosso trabalho, na nossa família, como sacerdote, como religiosas, como leigos e leigas, todos nós, se de verdade buscamos estar com Deus, custe o que custar, nós seremos felizes. Mesmo nas dificuldades, mesmo nas tribulações, como nós ouvíamos na segunda leitura, quem poderá nos separar do amor de Deus? As tribulações, a perseguição, a angústia, o sofrimento, a fome, a nudez, a espada, não. Porque em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou, ou seja, graças ao amor de Deus em Jesus Cristo. Nem as coisas ruins podem nos afastar de Deus, mas também as boas não. São Paulo continua dizendo: tenho certeza de que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem as forças cósmicas, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus por nós, manifestado em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nada pode e nada deve nos separar do amor de Deus. E aí nós precisamos sim, como vocacionados, como chamados a estar com Deus, lutarmos todos os dias. Tem duas vocações muito importantes no mundo, que é a vocação da ordem sacerdotal e a vocação matrimonial. E são duas vocações que eu vejo que estão extremamente em crise. Esses dias, avaliando um pouquinho o clero da nossa diocese, tivemos 3 padres, né? Que bom, graças a Deus. Mas quantos padres já não abandonaram também o seu ministério? E isso é sinal de crise, porque
nós precisamos rezar sim, para que tenhamos padres, bons padres e santos padres. Porque aí esta é a vontade de Deus. E que os padres também sejam perseverantes. Vocês rezam pelos padres? Mais ou menos, né? Se der uma brechinha a gente fala mal. Rezar já é menos. Mas a gente precisa rezar pelos padres, né? Todos os dias. Assim como eu tenho que rezar pelo meu esposo, a minha esposa, meus filhos, meus pais, pelo meu trabalho, meus colegas de trabalho, meus familiares, eu preciso também rezar. Senhor, santifica os padres, dá perseverança, força, coragem, para que a gente não fique sem as graças que Deus quer derramar em nós através dos padres. Tinha uma corrente teológica que dizia que os fiéis recebem a graça do sacramento se o padre for santo. Vocês não iam receber nadinha. Depois estudaram, não, porque a graça que passa, ela passa pelo padre, ela não é graça do padre. O padre, quando abençoa, é Deus que abençoa. Quando ele celebra a Eucaristia, é Cristo que celebra. Quando ele celebra o batismo, é Cristo que celebra. Quando perdoa os pecados, é Cristo que perdoa. Não é o padre que perdoa. É Cristo. Porque ele age em nome de Cristo. Ele age na pessoa de Jesus Cristo. Então, faltar padre para nós é faltar a graça de Deus. A presença viva de Deus em nosso meio. A presença viva do amor de Jesus Cristo para nós. É por isso que nós temos que pedir a Deus que mande o operário para a messe. É por isso que nós temos que pedir que os padres sejam perseverantes, que se santifiquem para santificar também o povo de Deus. Mas não é só a vocação sacerdotal que está em crise. Assim como tem padres que deixam seu ministério, quantos casais também não se separam? A vocação matrimonial também está em crise. Não só porque os casais se separam, mas hoje a gente nem quer mais casar. A gente quer fazer o test drive. Só que, minhas crianças, o test drive é assim, a gente pega o carro, faz um passeio, isso daqui, amortecedor, bacana, motor, beleza, vou querer esse ou não vou querer, pronto, acabou. Não, o nosso test drive é até virar sucata, né? A gente usa, aí quando é sucata, não, agora eu não quero mais, joga fora, né? Aí outro dia eu estava no carro e estava tocando aquela música Panela Velha que faz comida boa, né? E eu nunca tinha prestado atenção no finalzinho da música, que diz assim, mas panela nova também ferve, né? Então às vezes a gente esquece a panela velha porque a nova ferve. Isso acontece com o padre, pode acontecer também e acontece também com vocês leigos. A gente esquece da nossa vocação, a gente esquece da nossa missão, a gente esquece do nosso compromisso, a gente esquece às vezes do sim que nós demos a Deus. Eu não dei um sim ao bispo ou à igreja enquanto tal, eu dei o meu sim para estar a serviço de Cristo. O casal, quando casa, ele não dá o seu sim um para o outro simplesmente, mas eles dão o seu sim a Deus, na pessoa do seu esposo e da sua esposa, por toda a vida. E nós precisamos cumprir essa nossa palavra. Nós precisamos renovar o nosso sim todos os dias. Porque vocação se vive todos os dias. Eu não sou casado de vez em quando. Eu não sou padre de vez em quando. Eu sou padre, sou casado todos os dias da minha vida. Eu sou batizado todos os dias. Eu devo ser santo todos os dias. É verdade que somos fracos. É verdade que podemos cair. É verdade que podemos pecar. Mas não podemos nos acostumar com o pecado. Não podemos esquecer que Deus fez de tudo e continua fazendo de tudo para nos salvar. Agora, a pergunta talvez é, eu estou fazendo de tudo para me salvar também? Como é que eu estou vivendo a minha vocação? Como é que eu estou dando ou renovando o meu sim a Deus todos os dias? Será que eu me lembro no início do meu dia e ao final do dia do meu sim que eu dei a Deus, da minha vocação, o meu chamado à santidade? E aí nós precisamos então ser conscientes de que Deus nos chama. Depois, hoje no dia do Padre, domingo é que nós iremos falar sobre a família, porque é dia dos pais, dedicado ao domingo da família, a vocação familiar.
eu gostaria de convidar vocês não de explorar os padres no mau sentido, né? Mas de aproveitar. Olha, Bragança, ao menos a nossa paróquia, eu acredito que é a paróquia mais privilegiada da Diocese de Bragança toda. Aqui na Catedral é o único lugar que eu sei da Diocese, não sei, pode ser que tenha outro, mas é a única paróquia que eu conheço que tem missa todos os dias. E tem dia que tem 2 missas. E agora na pandemia, 3 missas, porque eu fiz na celebração 11 horas. Quantas vezes a gente vem na missa durante a semana? A gente até passa aí na frente da igreja, faz o sinal, graças a Deus, né? A gente faz o sinal da cruz, mas às vezes entrar na igreja a gente não entra. Participar de uma missa na semana a gente não participa. Ah, mas se não tivesse, ou se o padre não quisesse celebrar, a gente ia dizer que o padre era preguiçoso, né? Que agora a gente só tem missa no domingo. A gente reclama, mas nem vem. Mas a gente tem que ver o padre trabalhar, né? Claro, tá certo. Mas isto é bênção, é graça, é dom. Então vamos aproveitar. Ah, no domingo, né? A gente coloca domingo como o dia do Senhor. Aquele é a nossa obrigação. O domingo, claro, nós não deveríamos faltar, mas assim mesmo, quando ocorre alguma situação extraordinária na nossa casa, a gente já não vem para mim nem ao domingo. Nós precisamos sim aproveitar as graças de Deus. Primeiro de termos padres. Então, quando tiver celebração, até mesmo durante a semana, se eu tiver um tempinho, hoje tem. Muitas pessoas tiram tempo, né, para assistir o futebol, mesmo que seja durante a semana. Para assistir a novela, tem o tempo, né? Tem gente que está na frente da televisão e está costurando, de vez em quando fura o dedo, mas não perde o lance da novela. Mas na missa não, a gente não faz um programa para vir ao menos uma vez na semana, durante a semana, e mais um domingo para vir a missa. A gente tem a confissão, quando os padres se colocarem à disposição para confessar, venham confessar, aproveitem, não vão deixar para chamar o padre na hora da morte. Eu estou morrendo, eu quero o padre. Tem poucos padres. O padre, coitado, às vezes está lá para o interior, e aí, vai morrer sem a unção dos enfermos? Bem feito, quem manda não ter aproveitado antes? Não é culpa de que não tem padre, não, é culpa de que nós não aproveitamos o tempo que o Senhor nos deu para fazer o nosso caminho de santidade. O padre está lá para confessar, para perdoar os nossos pecados, tem horário, tem a credencial agora. Até na pandemia a gente até aumentou os dias de confissão. Então aproveitem, venham se confessar. A comunhão, a Eucaristia. Quanto tempo faz que talvez eu não comungo? Quanto tempo que eu não me alimento do corpo de Cristo? E os padres celebram justamente, mesmo que eu não possa vir agora no tempo da pandemia, eu posso comungar, eu posso vir ao menos me alimentar da Eucaristia, e isso é ótimo, isso é bom, porque mesmo nesse período, a Eucaristia, o pão da vida, não nos faltou. E quando pediram para fechar a igreja, eu disse, eu não vou fechar a catedral, nem um dia. E aos domingos vai ser distribuída a Eucaristia, porque a Eucaristia é o pão da vida, com todos os cuidados. Mas nós tivemos a graça, depois que nas comunidades nós tínhamos a distribuição da Eucaristia, da comunhão, para não nos faltar o essencial. A gente podia ir na feira, por que não podia ir na igreja para comungar? Liberaram a praia, mas para a igreja só 15%, isso daí também eu não estou contente. A gente pode ir na feira, beleza, na feira tem gente sem máscara, a gente se esfrega um no outro, a gente vai para a praia, pula até a cerquinha agora lá da contenção, mas para a igreja é menos, né? Para a igreja tem que ter menos pessoas. Eu não estou ainda contente com isso, mas a gente tem que respeitar a lei, então vamos respeitar. Mas eu espero que a gente também não seja imprudente, das vezes achar que podemos fazer tantas coisas do mundo, mas não podemos fazer o essencial que é de Deus. Quem vai nos separar do amor de Deus? Vocação é isso. Ser cristão de verdade é nos comprometer com aquilo que realmente nos salva. Senão, pode ser padre, vai para o inferno do mesmo jeito. Dante, na sua Divina Comédia, dizia que o piso do inferno estava... eu até fico com medo, mas
De repente está faltando uma brechinha lá nesse piso, né? Dizia que estava cheio de couro de padre e de freira. Tomara que já esteja completo, né? Para não ter nenhum buraco nesse piso. De repente o meu buraco está lá, já era. Para dizer que ninguém escapa. Todos somos chamados a estar com Deus. Mas se a gente também não trabalhar para isso, minhas crianças, a gente vai para o inferno. Não é culpa de Deus, não. É nossa. Eu, padre, que não quero prestar. Vocês, leigos, que às vezes também não querem prestar. Aí pronto. Eu acho que lá no inferno eu só não vou poder celebrar missa. Aí já era. Aí lá no inferno a gente não vai ter missa. Então é melhor a gente aproveitar agora, se converter logo, para que eu não vá e vocês também não. Vamos fazer de tudo e neste mês de agosto vamos pedir esta graça, né, de que nós sejamos fiéis à nossa vocação. Não vamos abandonar, não, a nossa vida matrimonial, a nossa vida sacerdotal, a nossa vida religiosa, a nossa vida comprometida na vida da igreja. Vamos ser fiéis ao chamado de Deus. Vamos renovar o nosso sim todos os dias. Senhor, que hoje eu seja fiel a Ti. Que hoje eu possa renovar o meu sim. Que hoje eu possa ser feliz por ser casado, por ser padre, por ser freira. Que hoje eu seja feliz por ser um missionário, um leigo enganjado. Que hoje eu possa ser feliz lá no meu trabalho, dando testemunho de cristão. Mas que eu viva o meu chamado à santidade. O meu chamado de ser de Deus. Com as minhas fraquezas, com as minhas limitações, mas o Teu Espírito é mais forte do que as nossas fraquezas. E nós precisamos confiar no Espírito Santo. Não vamos descartar o Espírito Santo da nossa vida. Que Nossa Senhora, Rainha das Vocações, nos ajude durante este mês de agosto a meditarmos, a refletirmos de como estamos vivendo com o chamado que Deus nos fez. E se alguma coisa está nos impedindo de sermos fiéis, vamos trabalhar, vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a superar. E que assim possamos ter alegria no coração de sermos fiéis a Deus e também dar alegria ao coração de Jesus, porque todos nós somos instrumento de salvação. Vocação é colocar-se a serviço do chamado de Deus para a salvação de todos, a nós e do nosso próximo.